Caros alunos, dando continuidade às aulas no ambiente virtual, hoje falaremos sobre essas importantes substâncias que são os anticorpos. Quando perguntamos sobre as defesas do organismo, sempre escutamos que essa defesa é realizada pelos anticorpos. Mas o que são essas moléculas em forma de Y que sempre ouvimos falar? Afinal, o que são os anticorpos? O que são esses soldadinhos de defesa do nosso organismo? Os anticorpos são glicoproteínas, também chamadas de imunoglobulinas, e fazem parte da resposta imune adaptativa humoral dos animais. Eles podem ser encontrados como receptores de antígenos de linfócitos B, ou seja, estão presos na membrana desses linfócitos e, dessa forma, conseguem fazer o reconhecimento de antígenos estranhos. Entretanto, esses receptores não são restritos à superfície dos linfócitos B. Quando uma resposta imune humoral é iniciada, esses receptores são produzidos em maiores quantidades. Sendo assim, o linfócito B efetor, chamado de plasmócito, pode secretar, ou seja, expelir essas imunoglobulinas para a corrente sanguínea, onde irão atuar como anticorpos circulantes. Apesar de estarem presentes em altas concentrações no soro sanguíneo, os anticorpos também são encontrados em vários fluidos corporais, como a linfa, o leite e também as secreções presentes nas mucosas. Os anticorpos podem defender os animais de maneira específica contra diversos patógenos, como as bactérias, os vírus e os protozoários, ou outros antígenos não microbianos. O contato com esses agentes faz com que o indivíduo produza anticorpos específicos de maneira natural, produzidos por imunidade ativa ou adquirida. Uma outra forma para a geração de anticorpos é por meio da vacinação, ou seja, a indução artificial da imunidade, sem causar doença. Sendo assim, a imunização ativa envolve o contato com os antígenos de forma que esse animal possa responder desencadeando uma resposta imunológica. Se o animal for exposto novamente, ou a uma nova dose da vacina, ou até mesmo a uma nova infecção pelo mesmo patógeno, a resposta imunológica secundária vai ficar mais forte e o animal terá uma melhora acentuada da imunidade, pois nesse tipo gera memória imunológica, não vamos nos esquecer disso, pessoal. Uma desvantagem desse tipo de imunização é que, assim como ocorre em todas as respostas imunes adaptativas, a proteção não é conferida imediatamente. Ela demora alguns dias para se tornar efetiva. E a vantagem é que, uma vez em que ocorre, ela apresenta uma longa durabilidade e é passível de reestímulo, não deixando o animal ou o ser humano doente. Os anticorpos podem ser recebidos de forma passiva natural, como no caso da amamentação, onde os filhotes recebem anticorpos de suas mães por meio do leite, ou também de maneira natural durante o período fetal através da placenta. De forma artificial, os animais podem receber anticorpos provenientes dos soros, como no caso dos soros antiofídicos. Nesse caso, o cavalo recebe uma quantidade pequena do veneno de cobra, de forma a estimular o seu sistema imunológico,
de maneira ativa e ele inicia então a produção de anticorpos específicos contra esse veneno. Após a retirada do sangue do cavalo, o soro é separado e os anticorpos são tratados em laboratório para a produção de um soro purificado. Assim, se nós ou um animal formos picados por uma cobra, os anticorpos recebidos do soro antiofídico irão neutralizar o veneno. Nesse caso, então, o indivíduo vai ter memória imunológica? Não, pessoal. Não. O indivíduo não adquire memória imunológica, mas ele fica temporariamente protegido enquanto durarem os anticorpos recebidos passivamente. Uma vantagem, então, é que esses anticorpos vão chegar de maneira rápida ao organismo. A desvantagem é que não existe memória. Portanto, a imunização passiva gera imunidade temporária pela transferência de anticorpos de um animal resistente a outro animal que está susceptível. Então, como podemos perceber, os antígenos induzem o desenvolvimento de anticorpos específicos. Se temos um linfócito B imaturo, em repouso, assim que ele encontra o antígeno e o reconhece por meio dos receptores de células B, ele irá se transformar nos plasmócitos, que são os linfócitos B efetores. Isso nós já tínhamos compreendido. Esses plasmócitos, então, vão secretar anticorpos com a mesma especificidade que o receptor, ou seja, que o BCR. Dessa forma, os anticorpos secretados poderão formar complexos imunes, que também são chamados de imunocomplexos. Esses complexos nada mais são do que a ligação formada entre o antígeno com o seu anticorpo específico, que irão auxiliar na eliminação do antígeno. Vejam na imagem que forma uma rede nesse complexo antígeno-anticorpo. A ligação do anticorpo aos patógenos segue as características que vocês já conhecem da imunidade adaptativa. Portanto, ela é específica para os epítopos do patógeno. A eliminação desses antígenos por meio da imunidade humoral envolve diversos mecanismos. Por exemplo, os anticorpos podem inativar ou neutralizar os patógenos ou toxinas, impedindo que eles se liguem nos receptores e invadam ou destruam as células do hospedeiro, reduzindo assim os danos celulares. Podem também marcar, ou seja, opsonizar os patógenos, tornando-os mais visíveis e atraentes para a fagocitose. Alguns anticorpos podem ainda ativar o sistema do complemento, que por meio de uma cascata de proteínas poderá aumentar a fagocitose, aumentar o processo inflamatório e também a acarretar a lise dos micro-organismos. Um outro mecanismo é a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Mas o que é citotoxicidade celular dependente de anticorpo, reconhecida pela sigla ADCC? Bom, vamos imaginar que uma célula está em um processo tumoral, ou seja, com mitoses descontroladas, ou então que foi invadida por um vírus. Olha o coronavírus voltando de novo. Nesse caso, os antígenos tumorais ou virais estarão sendo demonstrados, ou seja, estarão na superfície celular da célula damnificada.
As células natural killers, então, que são as assassinas naturais do sistema imune, possuem receptores capazes de reconhecer esses anticorpos que estão ligados nos antígenos de superfície celular. Sendo assim, ocorre uma ligação cruzada entre o receptor, que a gente chama de receptor CD16 da natural killer, com o anticorpo, através do reconhecimento da fração constante, que faz com que a célula NK, ou seja, a natural killer, libere os seus grânulos, levando essas células, então, à morte por apoptose. Ou seja, a natural killer irá matar a célula por meio de citotoxicidade celular dependente do anticorpo. Ela não matará diretamente. Ela precisa, nesse caso, que o anticorpo esteja reconhecendo o antígeno estranho presente na superfície celular. Assim, nós podemos verificar que as imunoglobulinas ou os anticorpos possuem duas funções para solucionarem os processos de invasão. A primeira função é a de reconhecimento do inimigo, ou seja, conseguir se ligar de maneira específica ao antígeno. Porque se o micro-organismo for diferente, não haverá ligação. A segunda função é a ligação aos receptores de outras células, como as células natural killers, os macrófagos, ou até mesmo a ativação do sistema complemento, sendo que essa função é a que torna o anticorpo como efetor nas respostas imunológicas. Para entender as funções, é importantíssimo que vocês entendam a estrutura dos anticorpos. Como dito anteriormente, a molécula dos anticorpos tem um formato semelhante à letra Y, e todos eles são formados de polipeptídeos que possuem a mesma estrutura básica, composta de duas cadeias pesadas, que são maiores e estão representadas pelo verde mais escuro, e duas cadeias leves, que são menores, ou seja, possuem peso molecular menor, e estão representadas, no caso, pelo verde claro. Essas cadeias formam, então, o que identifica as funções dos anticorpos, sendo duas regiões altamente variáveis, que nós chamamos de região FAB, em que ocorrerá o reconhecimento dos epítopos antigênicos, ou seja, é na região FAB que vai ser possível existir o sítio de ligação para o antígeno. E também é formado por apenas uma região constante, que nós chamamos de região FC, em que ocorrerá a ligação em outras células para permitir a função efetora, ou seja, duas FAB, duas porções variáveis e uma região FC, que é uma região constante. As duas cadeias leves dessa estrutura da imunoglobulina podem ser do tipo kappa ou do tipo lambda. Cada uma delas terá uma porção variável, ou seja, um domínio variável, representados pela letra VL, que significa variável da cadeia leve. As cadeias leves terão também uma única porção constante, representadas pelas letras CL, ou seja, constante da cadeia leve. Já as duas cadeias pesadas vão dar origem aos diversos tipos de anticorpos do organismo e podem ser do tipo alfa para os anticorpos IgA, do tipo gama para as imunoglobulinas IgG,
do tipo Mi para as imunoglobulinas IgM, como a representada na imagem, do tipo Delta para as imunoglobulinas, ou seja, para os anticorpos IgD, ou então do tipo Epsilon, representadas pelas imunoglobulinas IgE. Elas possuem ainda uma única região variável e, dependendo do tipo do anticorpo, poderão ter de 3 a 4 porções constantes, vistas no desenho como CH, ou seja, constante da cadeia pesada. A respeito das variáveis da cadeia pesada, elas estão representadas pela letra VH, ou seja, variável da cadeia pesada. O pesada, pessoal, vem de have no inglês, ok? Então, que fique bem claro essas estruturas importantíssimas das imunoglobulinas. Então, o que diferencia os anticorpos? A diferença, então, pessoal, está tanto na presença dessas porções variáveis, formada pelas regiões variáveis das cadeias leves e das cadeias pesadas, que vão poder se moldar à estrutura dos epítopos dos antígenos, ou seja, é nessa região que existe o parátopo, e também no tipo de estrutura constante, que dará origem aos diversos tipos dos anticorpos, como a gente já falou anteriormente. Tanto as cadeias quanto os domínios da imunoglobulina vão ser unidas por ligações de sulfeto, ou seja, serão ligações covalentes que vão deixar esta molécula estável para poder se ligar ou permanecer na membrana plasmática das células B, se ligar aos antígenos. Então, nessa imagem, nós podemos ver a ligação de um antígeno ao seu anticorpo. Essa imagem foi feita por cristalografia. Então, nós temos em azul o antígeno. Representado em amarelo, nós vamos ter a cadeia leve. Em vermelho, vocês vão poder identificar a cadeia pesada. Notem o tamanho da cadeia em relação à cadeia leve. E no local em que encontra o antígeno com o anticorpo, é o que nós chamamos de parátopo, ou seja, essas regiões de hipervariabilidade, onde esses domínios vão poder ter interações específicas com o antígeno e o anticorpo, onde essas mudanças no anticorpo vão variar em relação à sequência de aminoácidos presentes nessa molécula. Então, meninos, as imunoglobulinas podem ser de, como nós já vimos, 5 tipos, ou seja, tem 5 classes de acordo com a estrutura das suas cadeias pesadas. E no final da aula eu vou tentar ensinar para vocês um macetinho para vocês não esquecerem destas 5 classes. Então, elas podem ser IgA, IgG, IgM, IgD e IgE. E dentro de uma mesma classe, podem existir variações na quantidade. Como assim? Se nós pensarmos só nos seres humanos, é mais fácil. Porque os seres humanos, eles têm 4 tipos de IgG, 2 tipos de IgA, 2 tipos de IgM, 1 tipo de IgE e 1 tipo de IgD. Entretanto, os equinos, eles possuem 7 tipos de imunoglobulinas G, ou seja, 7 tipos de anticorpos G. Em relação às outras, apenas uma de cada. Em relação aos bovinos, ovinos e chimpanzés, eles possuem apenas 3 tipos de imunoglobulinas G,
ou seja, IgG1, IgG2 e IgG3. Em relação às outras moléculas, também pode-se ter variáveis, como nós podemos ver os ovinos tendo 2 tipos de IgA, assim como os camundongos e os seres humanos. Então, meninos e meninas, a IgG ela apresenta a estrutura típica de uma imunoglobulina. Ela é produzida pelos plasmócitos no baço, nos linfonodos e também na medula óssea, sendo sua produção principalmente no segundo contato com o antígeno. É por isso que nós falamos que a IgG é o principal anticorpo da resposta imune secundária. Como dito anteriormente, ela possui a cadeia pesada do tipo gama e não é uma imunoglobulina muito grande. Na verdade, ela possui cerca de 180 kilodaltons e, por ser a menor das imunoglobulinas, ela consegue passar facilmente pelos vasos sanguíneos. Portanto, ela é encontrada tanto dentro como fora dos vasos. É uma imunoglobulina que consegue também atravessar a barreira placentária nos primatas, por exemplo. Quando ela é secretada, ela é liberada dos plasmócitos na forma de monômeros, como visto na imagem, e é o anticorpo com maior concentração no soro, correspondendo a cerca de 70 a 75% das imunoglobulinas séricas, dependendo da espécie do animal. Entre as principais funções da IgG estão a neutralização de toxinas e vírus, a opsonização para facilitar a fagocitose e também a ativação do complemento. Agora, o anticorpo IgM também é produzido por plasmócitos em órgãos linfóides secundários, sendo a segunda imunoglobulina mais concentrada no soro na maioria dos mamíferos. A sua cadeia pesada é do tipo Mi e possui 4 domínios constantes nessa cadeia pesada. A IgG possui apenas 3. A IgM é uma imunoglobulina que atua como receptor de célula B, ou seja, um BCR, e quando atua como BCR, ela é um monômero de 180 kilodaltons ligada à membrana do linfócito B. Esses plasmócitos secretam IgM na forma de pentâmeros, ou seja, 5 moléculas de anticorpo unidos por uma ligação J. Nessa forma, ela chega a 900 kilodaltons e, por ser muito grande, raramente elas conseguem entrar nos fluidos teciduais, sendo, portanto, intravasculares. Elas estão presentes em maior quantidade justamente nas respostas imunes primárias, ou seja, no primeiro encontro com o antígeno, justamente por serem receptores de antígenos das células B naive, ou seja, atuam na resposta imune adaptativa precoce. Elas podem também ativar o sistema complemento, sendo, nesse caso, melhores que as imunoglobulinas G, e são importantes nas respostas contra os organismos complexos. O gráfico abaixo mostra a quantidade, ou seja, a titulação de anticorpos no soro durante uma primeira exposição ao antígeno, ou seja, uma resposta imune primária, e também em um segundo encontro na resposta imune secundária. Fica assim mais fácil perceber que no primeiro momento, a maior parte dos anticorpos produzidos se refere à IgM, principal anticorpo na resposta imune primária. Nas reexposições, apesar do anticorpo IgM ainda ser produzido, a quantidade maior será do anticorpo IgG,
porque é este que é o principal anticorpo na resposta imune secundária. Já a imunoglobulina IgA, ou seja, o anticorpo IgA, é formada pela cadeia pesada alfa e em algumas espécies, como nos seres humanos, ovinos e camundongos, podem aparecer como IgA do tipo 1 e do tipo 2. Ela é uma imunoglobulina secretada pelos plasmócitos nas mucosas, sendo produzidas nas paredes dos intestinos, do trato respiratório, do sistema urinário, pela pele e também pelas glândulas mamárias. Portanto, o anticorpo cuja função principal é a imunidade nas mucosas é a IgA, e ela impede a penetração dos patógenos nas superfícies epiteliais e defende o trato gastrointestinal e o trato respiratório. Ela pode ser secretada como monômeros, dímeros ou trímeros, e também são unidos pela cadeia J. Nos seres humanos, 80% da secreção é em forma de monômeros. Entretanto, na maioria dos mamíferos, ela é secretada em forma de dímeros. Nas secreções, a IgA se une a um componente secretor e forma a IgA, que nós chamamos de IgA secretora. Ela vai ser composta por duas unidades, ou seja, ela é dimérica, ligadas a uma cadeia J, unida na sua porção FC no componente secretor. Assim, a IgA produzida em mucosas é transportada pelas células epiteliais para secreções externas, sendo que a maioria da IgA produzida na parede intestinal irá para o fluido intestinal. O transporte ocorre justamente pela ligação da IgA ao componente secretor, que é um receptor para o anticorpo. E essa ligação protege a IgA secretora contra a degradação pelas proteases intestinais. E apesar da IgA não ativar o sistema do complemento ou atuar como opsonina, ela pode aglutinar os antígenos particulados e neutralizar vírus, além de impedir a aderência de micro-organismos invasores nas mucosas. Um outro tipo de anticorpo que vocês já ouviram falar muito é o anticorpo do tipo IgE. Como nós já falamos, eles possuem a cadeia pesada do tipo epsilon e sua secreção vai ocorrer na forma de monômeros. Apesar deles apresentarem uma baixa quantidade no soro, são os anticorpos relacionados às reações de hipersensibilidade imediata, ou seja, das alergias, e são importantes também na defesa contra os eumintos. Então, pessoal, vamos tentar entender o que ocorre nessas reações de hipersensibilidade imediata, ou seja, nesses processos que geram a alergia. Se nós imaginarmos que o indivíduo que vai estar geneticamente susceptível, quando ele entra em contato com um antígeno, que pode ser um antígeno proveniente do pólen, proveniente de ácaro da poeira domiciliar ou até mesmo de alimento, que nós vamos chamar de alérgenos, esses antígenos alergênicos, eles vão fazer com que os plasmócitos comecem a gerar anticorpos do tipo IgE. Em um segundo momento, esses anticorpos já estão formados e esses anticorpos vão atuar lá nos mastócitos, fazendo o quê? Os mastócitos, que são células do sistema imune inato, eles possuem receptores de alta afinidade, receptor de alta afinidade para IgE.
ou seja, eles se ligam à IgE fortemente pela porção Fc. Então, a gente chama esses receptores de receptores Fc epsilon R1, porque é um receptor de tipo 1 para a fração constante de IgE. Assim, pessoal, num segundo momento, esses mastócitos nós falamos que eles já estão sensibilizados. Então, coloridinho aí, vocês vão estar vendo os grânulos, que vão estar repletos de mediadores pró-inflamatórios, como a histamina. Em um segundo momento, esse indivíduo ele entra em contato novamente com esse alérgeno. E esse alérgeno ele vai se ligar justamente nos antígenos que estão sensibilizando os mastócitos. E essa ligação é uma ligação cruzada. Assim, essa ligação envia sinais para o mastócito para que ele possa começar o seu processo de degranulação. Ou seja, esses grânulos eles vão para a membrana dessas células, vão se ligar e vão liberar esses mecanismos ou esses mediadores inflamatórios como as histaminas. E depois disso, eles vão continuar a produzir outras citocinas e outros mediadores, levando então a coceira, a irritação e todo o processo inflamatório. Nesta outra imagem, a parte superior apresenta justamente o que eu tentei explicar para vocês, e na parte de baixo, nós podemos perceber que existe um euminto e que ele está recoberto por moléculas de anticorpos IgE, que está aí verdinho ligando nos epítopos. Esse anticorpo IgE, ele vai se ligar aos receptores de alta afinidade que vão estar presentes nos eosinófilos. Os eosinófilos vão, então, fazer o processo de degranulação e, a partir das toxinas presentes nos eosinófilos, vão levar à destruição desse euminto, ou seja, eliminando, então, um patógeno, unindo a imunidade inata com a imunidade adaptativa. Outro anticorpo, pessoal, é um anticorpo que talvez vocês ainda não tenham ouvido falar dele, que é a IgD. A IgD é um anticorpo encontrado principalmente ligado aos linfócitos B, sendo, portanto, um receptor de linfócitos B imaturos. Eles apresentam apenas uma pequena quantidade sendo secretadas no sangue. E apesar dessa estrutura ser como das outras imunoglobulinas, elas possuindo então duas cadeias pesadas e duas cadeias leves, a quantidade dos domínios entre as espécies pode variar muito. Portanto, nós consideramos a IgD como evolutivamente instável, porque ela apresenta muitas variações na sua estrutura. Então, aí vocês podem ver no camundongo, sendo que a região de dobradiça murina, ela é longa e exposta, o que vai fazer com que esta molécula seja instável. E nos outros mamíferos, uma região de dobradiça menor, entretanto com mais domínios constantes. O anticorpo IgD, ele já foi detectado em equinos, em bovinos, em ovinos, além de suínos, cães, roedores e também nos primatas. Ou seja, nós e os macaquinhos temos IgD. Foi também encontrado em diversos peixes ósseos, como o peixe-gato, o linguado, o alibute, que é esse peixe enorme que vocês estão vendo, além da carpa, do salmão, da truta arco-íris, do fugu, do peixe zebra e no bacalhau.
Entretanto, pessoal, ele ainda não foi detectado nem em coelhos, nem em gatos, muito menos nas galinhas. E eu coloquei a galinha pintadinha porque ela é mais aprazível para se ver. Então, olha um macetinho para vocês. Não sei se vocês conhecem o Gandhi, que foi o libertador da Índia e que disse: viva como se fosse morrer amanhã, mas aprenda como se fosse viver para sempre. E o nome dele, Gandhi, pode ser feita uma analogia com G de IgG, A de IgA, M de IgM, D de IgD e E de IgE, ou seja, não se esqueçam, se vocês lembrarem dele, na prova vocês vão conseguir também se lembrar das 5 classes de imunoglobulinas presentes nos mamíferos. Então, para encerrar a aula de hoje, estudem o capítulo 5, Anticorpos e Antígenos, presentes no livro Imunologia Celular e Molecular, e também o capítulo 16, Anticorpos, Receptores Solúveis de Antígeno, no livro Imunologia Veterinária.